Programa Palavras de Vida Eterna. Fique atento. Agora tem Palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que nesta tarde compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, né? Que está no livro de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 33. Lucas, capítulo 10 e o versículo 33 diz assim: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-se, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe os azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Irmãos, desde domingo, esta palavra vem ardendo no meu coração, que é a respeito da parábola do bom samaritano. Quando um doutor da lei chegou até Jesus e fez uma pergunta para o Senhor Jesus sobre amor, Jesus falou que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí o doutor da lei, querendo pegar Jesus em uma situação, perguntou ao Senhor Jesus quem era o próximo. Quem era o nosso próximo? E o Senhor Jesus, com toda a sabedoria, contou a parábola do bom samaritano, que alguns irmãos conhecem muito bem. E esta parábola, irmãos, a gente entende alguns pontos nessa parábola que me chama muita atenção. A primeira coisa que a gente identifica nesta parábola é que a gente identifica que um rapaz, né, saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Então, tudo indica, né, que ele saiu do lugar da bênção, ele se desviou do caminho, ele se desviou do lugar da bênção e foi para outro canto. Jericó estava distante de Jerusalém. E quando ele se desviou do caminho, o inimigo já preparou ali no meio do caminho os ladrões. E aqueles ladrões roubaram aquele moço, não apenas roubaram, mas espancaram e deixaram ele caído, quase morto, na beira do caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem que tinha se desviado da presença do Senhor, que agora tinha sido assaltado, espancado e estava caído na beira do caminho, não tinha mais força para se levantar. Não tinha mais ânimo para se levantar. E a Bíblia diz, irmãos, que neste momento, né, a parábola que o Senhor Jesus estava contando, neste momento, passou ali um sacerdote. O sacerdote, irmãos, é aquela pessoa que é autorizada por Deus para abençoar as vidas das pessoas. Então, com certeza, este moço falou, bom, chegou o socorro. Chegou o socorro. E ele olhou para o sacerdote e falou, agora eu vou ter alguém que vai me ajudar. Mas foi ao contrário. A Bíblia diz que o sacerdote passou de largo e não ajudou aquele moço. E logo depois Jesus fala que passou também um levita. O levita era o auxiliar, era a pessoa que ajudava os serviços sacerdotais, que também tinha as suas tarefas dentro do tabernáculo, dentro do templo. Com certeza, aquele moço falou, bom, chegou a solução, ele vai me ajudar. E a Bíblia diz que o levita também passou de largo. Irmãos, eu tenho certeza que a frustração bateu no coração daquele homem, porque as duas pessoas que ele tinha quase que certeza que
queriam ajudá-lo passaram de largo. Mas a Bíblia diz que neste momento passou um samaritano. E, irmãos, teoricamente, era o inimigo daquele homem. E é claro que quando você vê o seu inimigo se aproximando de você, você espera tudo menos ajuda. Você espera tudo menos que aquela pessoa vai estender as mãos. Mas foi ao contrário. Aquele homem que teoricamente era o inimigo, estendeu as mãos. Aquele homem que teoricamente não era para ajudar aquele que estava caído, ele fez tudo ao contrário. Ele estava num cavalo, ele desceu do cavalo, foi até aquele moço, olhou as feridas daquele moço, viu que ele estava machucado, ferido e precisava de ajuda. Ele não fez rodeio, ele já tirou logo ali da sua bolsa um pouco de azeite, já colocou na ferida do homem e deu um pouco de vinho para aquele homem, para que ele pudesse se reanimar. Ele não olhou aquele caído como inimigo, ele não olhou aquele moço como adversário, mas o bom samaritano olhou aquele homem como uma alma, olhou aquele homem como uma pessoa que precisava de ajuda. Ele não quis saber se ele era de Jerusalém, se ele não era, se ele era judeu, se ele não quis saber, ele quis saber da vida daquele homem que estava caído. E ele falou, eu não posso deixar ele aqui, eu não vou apenas ajudá-lo e ir embora. Pegou aquele homem, colocou sobre os seus cavalos, levou para uma hospedaria, falou para o hospedeiro, olha, cuida dele para mim, por favor, tá aqui um dinheiro, e se ele precisar de mais, quando eu voltar, eu pago tudo que este homem gastou. Irmãos, eu fiquei pensando no exemplo do bom samaritano. E aqui é claro que o nosso bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele falou, irmãos, que nós somos os cristãos. O que é um cristão? É aquele que é parecido com Cristo. E eu quero falar nesta tarde, em poucas palavras, que nós devemos ter as atitudes do bom samaritano. Irmãos, eu fiquei pensando a respeito daquela pessoa que caiu, que saiu da presença do Senhor. E cair, irmãos, e se desviar, nem sempre significa que a pessoa sai da igreja. Muitas das vezes, irmãos, eu estou desviado dentro da igreja, mas estou caído. Estou ferido dentro da igreja, estou machucado dentro da igreja, estou com problemas dentro da igreja, porque são tantas coisas, a pessoa ela foi enganada, eu vou sair um pouco de Jerusalém, vou até Jericó, a pessoa se engana muitas das vezes num relacionamento, as pessoas se enganam muitas das vezes num trato comercial, as pessoas se enganam, e muitas das vezes, irmãos, ela sai do lugar da bênção. E quando ela sai do lugar da bênção, porque ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó, quando ele sai do lugar da bênção, é claro que o inimigo da nossa alma já está preparado para te derrubar. O inimigo, irmãos, ele está pronto para nos espancar. O inimigo da nossa alma está pronto para nos ferir, para nos machucar. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que neste momento ele saiu do lugar da bênção e encontrou, claro, que o inimigo da sua alma. Mas o que eu fiquei pensando, irmãos, que quem era para ajudar não ajudou. Os três, doutor da lei, sacerdote e o levita. Irmãos, nós temos muitas pessoas hoje que é para ajudar os caídos e não estão ajudando. O doutor da lei quis chegar até o Senhor Jesus para testar. E eu fiquei pensando, irmãos, nós estamos vivendo um momento de pandemia, aonde muitas pessoas estão caídas, feridas, machucadas, estão precisando de uma mão amiga, estão precisando de uma palavra de conforto, de consolo, estão precisando de algo. E aí, irmãos, o doutor da lei, aquela pessoa que recebeu de Deus a graça de interpretar texto, de, conhecer a palavra de Deus mais profunda
do que muitas pessoas. E essa pessoa, neste momento, irmãos, que é para ajudar, está escondida. Essa pessoa que é o momento dela estar estendendo as suas mãos, ela não estende, ela quer testar. Ela quer saber, né? Ela quer ficar... Irmãos, eu fico olhando, muitas das vezes, alguns doutores que era para estar ajudando o caído, estão testando o caído. Estão testando, estão se escondendo. Os doutores da lei, e aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa, não são todos doutores da lei, não são todos intelectuais. Aqui, irmãos, é claro, nós temos exceções. Mas há momentos, irmãos, que os doutores da lei não ajudam os caídos. Não ajudam os caídos. Né? E o que é ajudar o caído, irmãos? É levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de alento, levar alguma coisa. Doutor da lei, nós contamos com vocês. O Senhor Jesus conta com o Senhor para que esta palavra venha a ser pregada, venha a ser falada. Irmãos, tem doutores da lei que na hora que ele começa a ministrar, pregar, a gente tem que estar com um dicionário embaixo do braço para entender tudo que ele está falando. É tanto grego, é tanto hebraico, é tanto não sei o que, é tanta filosofia. Meu irmão, ninguém vai para a igreja para ouvir filosofia, não. Ninguém vai para a igreja para ficar ouvindo negócio de hebraico, grego. Isso é bom, mas há momentos, nós vamos para a igreja para ouvir que Jesus Cristo, irmãos, ele é poderoso para transformar a nossa vida. Ninguém quer saber se você estudou em Harvard, se você estudou não sei aonde. Olha só o que aconteceu com a pandemia, irmãos. A pandemia trouxe e colocou todo mundo junto ali. Quando você abrir a sua boca para pregar, doutor da lei, lembre-se que tem um público na sua frente caído, machucado, ferido. Então pregue a palavra de Deus. Aleluia. Pregue a palavra de Deus. Mas outro também, o que eu quero avançar, que com certeza precisava ajudar aquele moço que estava caído, que era o sacerdote. O sacerdote, irmãos, representa ali, irmãos, né? Todo cargo eclesiástico, todos os cargos eclesiásticos que nós temos na igreja, né? Seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja evangelista, seja missionário, seja apóstolo, seja bispo, seja quem for. Meu irmão, eu e você que temos cargo eclesiástico, nós temos por obrigação, aí já não é mais querer, é por obrigação, ajudar aquele que está caído. Ajudar aquele que está ferido. Você não recebeu o cargo, você não recebeu a unção para ficar em cima de púlpito, sentado com a perninha cruzada, olhando todo mundo olhar para você e bater palma para você. Não, meu irmão, desça do altar, vá ajudar um caído, vá onde está o ferido. Irmãos, nós que temos um cargo, nós somos o primeiro a estar na fila, o primeiro a estar ajudando. Nós estamos ali para ser aplaudido por ninguém. Eu fico olhando, irmãos, muitos pastores, eu fico olhando muitas pessoas que têm cargo, só quer viver dentro de gabinete, só quer viver enfiado em construção, parece que é mais um empresário, um arquiteto. Meu irmão, a construção é importante, o gabinete é importante, mas o mais importante é a visita, o mais importante é orar pelas almas, o mais importante é ir até a casa daquelas suas ovelhas que neste momento está precisando da sua ajuda. Eu não sou homem de política, nós não somos homem de arquitetura, nós devemos ser chamados homens e mulheres de Deus. Então, o sacerdote, o presbítero, quem é que seja, tem que ter cargo eclesiástico? Estamos ali, irmãos, para servir as pessoas. Quando você sabe de alguém que está caído, ainda, irmãos, que essa pessoa saiu, desviou, fez tudo errado, você não está ali para ser o juiz dessa pessoa. Eu não estou ali para ser o juiz dessa pessoa, para ficar apontando o dedo, para ficar falando, tá vendo? Eu te avisei, eu falei, eu te avisei. Não, irmãos, agora não é momento de julgar. Agora não é momento de criticar. Quando você sabe que alguém caiu, é momento de levantar esta pessoa em nome de Jesus. É momento de levantar essa pessoa. É momento de ajudar essa pessoa. E o outro, eu tenho que correr, é o levita. O levita, irmãos, é o ajudante do sacerdote, né? E aqui, irmãos, eu fico vendo levita, eu coloquei até aqui como itinerantes. Itinerantes. Irmãos,
E aqui não vai uma crítica a todos os itinerantes, não, que eu tenho um respeito aos itinerantes, um carinho pelos itinerantes, mas muitos itinerantes só pregam em cima de púlpito. Só pregam lá. E quando tá alguém caído, ele se esconde, abandona, deixa de lado. Quer ver uma coisa, irmãos? E aqui vai uma crítica, sim. Nessa pandemia, a gente viu muitos itinerantes escondidos. A gente quase não viu eles postando, falando. Sabe por quê? Porque, infelizmente, irmãos, alguns, eu estou dizendo alguns, fazem disso algo comercial. E live não dá dinheiro, né? Live evangélica não dá dinheiro, não dá. Então eles se esconderam. Meu irmão, é agora que você tem que aparecer, agora que você tem que mostrar que tudo aquilo que você prega em cima do púlpito tem que ser vivido da melhor maneira possível. Então, irmãos, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Eu me lembro, irmãos, uma vez eu fui numa determinada igreja, eu acho que eu já contei aqui, se eu não contei, mas eu estava ali e tal, e era um grande congresso e tal, aquela coisa toda, e na hora do apelo algumas pessoas vieram à frente, e uma das pessoas que vieram à frente, ela pediu para ir para uma casa de recuperação. E eu estava ali, uma pessoa me chamou e falou, olha, pastor Jonas, você pode levar essa pessoa para a casa de recuperação? Eu falei, posso, sem problema nenhum. Entra aí no meu carro, nós levamos para uma casa de recuperação. Mas casa de recuperação tem gasto, as pessoas precisam se manter ali, os donos da casa de recuperação têm os seus gastos. Eu falei para as pessoas ali envolvidas com aquele evento. Eu falei, olha, será que vocês não podem me ajudar com o valor X? E aí eu levo essa pessoa para a casa de recuperação e a gente mantém ele ali durante um período na casa de recuperação. Aí a pessoa virou para mim e falou, não, pastor, não, eu não posso ajudar uma pessoa na casa de recuperação. Eu gastei com o pregador, eu gastei com o cantor, eu gastei com camiseta, eu gastei com arquitetura, eu gastei. Gastou com tanta coisa, mas aquilo que era para gastar, não gastou, que era com as almas. Irmãos, a pandemia veio mostrar que a gente tem que se preocupar com as almas. Nós estávamos vivendo de festa, estávamos vivendo de encontro, de aglomerações, aglomerações, e as almas morrendo, suicídio para todos os lados, pessoas com depressão, pessoas com angústia, pessoas por quê, irmãos? Porque o sacerdote, o levita, os doutores da lei estavam passando de largos. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo de todos, eu estou dizendo daqueles que estão se escondendo neste momento, mas eu quero dizer, sabe qual é a diferença? A diferença é o bom samaritano. A diferença é aquela pessoa, irmãos, que não quer saber o estado da ovelha, não quer saber se ele adulterou, se ele roubou, se ele matou, se ele cometeu crime lá contra o patrimônio, se ele é um político, se ele não quer saber quem ele é, quer saber que é uma alma. E o bom samaritano sempre tem guardado azeite, o bom samaritano sempre tem um vinho, o bom samaritano sempre tem um ombro, o bom samaritano sempre tem alguma coisa para oferecer para os caídos. E eu quero dizer, irmãos, que nesta tarde o que nós precisamos é ter o exemplo do bom samaritano, que a gente possa ter alegria do Espírito Santo, que a gente possa ter unção do Espírito Santo, que a gente possa falar para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão machucados. Eu não quero saber qual é a sua religião, eu não quero saber qual é o seu pecado, eu não quero saber qual é o seu, não quero saber. Eu sei que eu estou aqui para estender as mãos para você. A palavra de Deus está aqui dizendo, estenda as mãos para aqueles que estão caídos nesta tarde. Aleluia. Estenda as mãos para aqueles que estão caídos. Estenda as mãos para aqueles que estão feridos. Meu irmão, você sacerdote, você pastor, você que tem cargo na igreja. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor José Wellington. Eu louvo a Deus pela vida do nosso ministério. O nosso pastor presidente, irmãos, tem um carinho tão grande pelas almas.
Irmãos, eu fico olhando quando o pastor José Wellington, agora não porque estamos em pandemia, mas quando ele vai num evento, que ele vai num congresso, ele não entra por camarim, não tem esse negócio de camarim pro pastor José Wellington. Agora muitos pregadores, antes de ir pra igreja, quer camarim, cantor quer camarim, quer cachê, quer não sei o que. Meu irmão, entenda uma coisa, se você tem a convicção que você foi chamado por Deus, você e eu, ele vai cuidar, não precisa colocar valor na sua pregação, não precisa colocar valor no seu ministério, não, meu irmão. Aqui não é negócio, aqui é lugar de pregar a palavra de Deus para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão magoados. Deus te chamou para ser um bom samaritano. Aleluia. Deus te chamou para ser um bom samaritano. Alguém que cuide dos feridos, alguém que coloque os feridos nos ombros, alguém que trate das feridas, alguém que cuide das feridas das pessoas, alguém que olhe e fale: ei, conte comigo, conte comigo. Jesus pode te usar nesta tarde, meu irmão. Jesus pode te usar nesta tarde, minha irmã. Jesus pode te usar, pastor. Olha, irmãos, eu sei que eu já avancei um pouco no horário, mas eu preciso falar. Sabe, eu hoje não pastoreio mais igreja. Já pastoreei bastante, vou voltar a pastorear, mas hoje eu não pastoreio mais igreja. Sabe por que eu não pastoreio mais igreja, irmãos? Porque, pra mim, pastorear a igreja não é ficar sentado em cima de púlpito. Pra mim, pastorear a igreja, irmãos, não é só ficar pregando. Pastorear a igreja, irmãos, o mais importante é você visitar. O mais importante é você ir na casa daquela família que está destruída, fazer o trabalho de cuidar dos feridos, é ir estar junto com as ovelhas. E como eu trabalhava bastante, como eu não tinha tempo, não tinha mesmo tempo, então eu falei, não posso estar ali só preenchendo um espaço. Meu irmão, talvez você não pregue bem, não importa que você pregue bem. Talvez você não cante bem, não importe que você cante bem. O pastor, irmãos, que faz a diferença, o líder que faz a diferença, é aquele que vai cuidar dos feridos, é aquele que vai na casa do irmão, é aquele que visita, é aquele que está junto, é aquele que quando tem um ar livre, ele é o primeiro, é aquele que quando tem um trabalho evangelístico, ele está junto, é aquele que não fica, faz o que eu faço, não, ele só não manda, mas ele faz a obra de Deus, ele vai para a obra. Irmãos, eu fico olhando alguns itinerantes, que vai nas nossas igrejas muitas das vezes e reclama do som, e reclama da cortina, e reclama do banco, e reclama, não ajudou com nada, não deu um dízimo, deu uma oferta, e vai lá reclamar da nossa igreja. Meu irmão, esse tipo de pessoas nós não precisamos na nossa igreja, não. Nós precisamos de pessoas que ajudem aqueles que estão caídos, nós precisamos de pessoas que sejam um bom samaritano, que muitas das vezes fala Jesus, e fala Deus, e fala tudo errado, mas tem amor no coração. Eu me lembro, irmãos, de uma vez que eu fui convidado para pregar numa igreja, e a pessoa, antes de me convidar, falou assim: pastor Jonas, manda toda a sua grade curricular. Falei, grade curricular? O que é isso? Não, é porque a gente tem que colocar, antes de convidar o pregador, a gente analisa a formação acadêmica dele, e aí a gente convida. Eu falei, meu irmão, eu tô indo pregar ou estou indo participar de uma entrevista de emprego? Eu estou indo pregar. Irmãos, as pessoas se encantam com a formação acadêmica. Isso é muito bom, é muito importante. Parabéns, estude mais, faça várias faculdades, faça as PhD, doutorado, faça o que você puder. Mas faça o principal, tenha contato com os céus. Nós estamos precisando de pregadores, pregadoras cheias do Espírito Santo, não só no púlpito, não só na hora que está com o microfone na mão, não só quando está sendo o holoforte, mas nós estamos precisando quando tiver alguém caído e ninguém está vendo, quando ninguém estiver vendo. É disso que nós estamos precisando nesses últimos dias. A pandemia veio mostrar que nós estamos precisando não de pessoas de holoforte, mas pessoas cheias do Espírito Santo, que tem azeite e que tenha vinho. Aleluia. E o bom samaritano, ele não quis saber de holoforte, ele não quis saber de nada, ele quis saber que tinha uma pessoa caída, ele quis saber que tinha uma pessoa ferida. Aleluia. Aleluia. E que Deus nesta tarde venha nos levantar
e que a gente possa ser